Acabei de terminar minha última prova final do ano. Todas as minhas responsabilidades estavam cumpridas, exceto por uma. Eu estava tentando, sem sucesso, conseguir um emprego para o verão. Pensei nisso novamente enquanto caminhava para casa, arruinando meu humor. Ao sair do campus em direção à minha casa, olhei para o cemitério do outro lado da rua. Ele sempre pareceu fora de lugar, situado entre prédios de apartamentos e moradias universitárias. Mas não era só a sua localização que parecia estranha. 4 gárgulas de pedra guardavam cada canto. A cerca que cercava esse pedaço quadrado de terra parecia ter uns 2 ou 3 metros de altura. E não era brincadeira. Quem quer que a tenha colocado pretendia que fosse mais do que uma simples marcação das fronteiras do cemitério. Aquela cerca foi construída para manter as pessoas de fora. Foi nessa cerca alta que notei uma nova placa colocada. Eu ainda estava do outro lado da rua, mas o grande letreiro de "Procura-se ajuda" era fácil de ver. Nunca tinha visto uma placa nesse cemitério, o que só aumentou minha curiosidade. Atravessei a rua para dar uma olhada mais de perto. Aproximando-me da placa, li a inscrição em letras menores: "Consulte a cabine de segurança no interior para mais detalhes." Olhando através da cerca, consegui ver a silhueta de um homem dentro de uma pequena cabine de madeira. Sem hesitar, entrei. O homem atrás da janela da cabine deve ter notado minha aproximação, porque ele se levantou e saiu, me cumprimentando com uma expressão amigável. Embora parecesse mais velho, a julgar pelo cabelo branco, ele parecia enérgico e ágil. Ele estava vestindo um elegante terno preto. "Em que posso ajudá-lo hoje?" ele perguntou com um tom acolhedor. Sua voz era grave e tranquila. Eu notei o aviso na cerca. "Isso é para algum tipo de trabalho ou algo assim?" perguntei, incerto. Ele balançou a cabeça afirmativamente. "De certa forma", ele respondeu. Fiquei em silêncio, esperando por mais detalhes. "Por que não damos uma volta?" Ele sugeriu com um leve aceno de cabeça e um sorriso, enquanto caminhava pelo caminho do cemitério. Eu o segui, ouvindo enquanto passávamos pelas fileiras de túmulos. "Não pretendo desperdiçar seu tempo, então vou direto ao ponto. Este cemitério está aqui há muito tempo. Mais tempo do que você pode imaginar. Muitos zeladores já cuidaram dele. Esse é meu papel há mais de 40 anos e não pretendo que isso mude tão cedo. No entanto, algumas circunstâncias que você pode chamar de excepcionais me obrigaram a me afastar por alguns dias para cuidar de outra questão. E aqueles a quem eu normalmente recorreria estão indisponíveis. O trabalho que estou oferecendo é simples. Atue como zelador por uma noite, e apenas uma noite. Uma noite que, coincidentemente, será daqui a exatamente uma semana." Eu praticamente ignorei a primeira metade do que ele disse. Estava mais focado no fato de que o trabalho era apenas por um dia. "Sinto muito, senhor, mas estou procurando um emprego de verdade. E um trabalho de apenas um dia não é o suficiente para..." Ele me interrompeu rapidamente. "Estou oferecendo $2.000 em dinheiro, adiantado, fora dos livros." Minha boca ficou aberta por alguns segundos antes de sentimentos de descrença, dúvida e desconfiança me dominarem. Eu não sei se posso aceitar isso. Nenhum dos empregos da universidade funcionaria assim. Isso seria inaceitável. Ele me cortou novamente. "Este cemitério não pertence à universidade. Se dependesse deles, este lugar já teria sumido há muito tempo. Eles não têm voz aqui, graças a Deus." Fiquei em silêncio, sem saber no que havia me metido ou o que realmente estava acontecendo. O homem deve ter percebido isso, pois sua expressão mudou. "Meu nome é Marcos. Acho que teria sido apropriado começar com isso." Eu lhe disse meu nome e apertei sua mão, meio relutante. Ele parou de caminhar, virou-se para mim e me observou por um momento antes de enfiar a mão no bolso do terno. "Como eu disse, prefiro não desperdiçar mais tempo." Ele puxou um molho de chaves e estendeu a mão para mim. "A escolha é sua, mas preciso que decida agora." Lentamente estendi minha mão e peguei o molho de chaves, sem pensar muito no que estava aceitando. "Ótimo, volte aqui em uma semana, às 19 horas. Essas chaves vão te dar acesso à minha cabine. Vou deixar uma carta para você. Leia antes de começar. Ela te dirá tudo o que precisa saber. Seu dinheiro estará na gaveta ao lado da cadeira dentro da cabine." Marcos se virou e foi embora, me deixando no meio do cemitério, olhando para o molho de chaves em minha mão. Coloquei-as no bolso e fui para casa. Ainda pensando nisso, considerei as possibilidades. No pior dos casos, apareço no cemitério daqui a uma semana, não recebo nada e volto para casa. No melhor dos casos, saio com $2.000 por uma noite de trabalho.
o que eu tinha a perder. Os dias seguintes envolveram algumas bebedeiras, comemorações e muito sono. Depois vieram mais alguns dias de busca infrutífera por emprego. Mas eu queria aproveitar pelo menos parte do meu verão antes de voltar à rotina. No dia em que deveria fazer meu turno no cemitério, acordei no meio da tarde com uma dor de cabeça terrível por causa da noite anterior. Pensei em ficar em casa com meus colegas de quarto para mais uma noite de bebedeira, em vez de ir ao cemitério para o que provavelmente seria uma farsa. Por algum motivo desconhecido, ver as chaves que Marcos me deu em cima da minha mesa vazia me motivou a finalmente levantar da cama. Decidi que a caminhada de 10 minutos até o cemitério valia a pena para ver se o trabalho era real e talvez eu tivesse ganhado os $2.000 mais fáceis da minha vida. Sem muito mais acontecendo, resolvi sair mais cedo e cheguei ao cemitério por volta das 18h30. Esperei por alguns minutos antes de passar pelos portões do cemitério. Queria dar uma olhada ao redor, procurando algo suspeito. Dadas as circunstâncias, quem não faria isso? Não encontrei sinal de Marcos ou de qualquer outra pessoa que pudesse me preocupar. Então decidi seguir em frente. Caminhei com propósito até a pequena cabine. Peguei o molho de chaves que Marcos me deu e a primeira chave que tentei era a certa. Eu quase esperava que nenhuma delas funcionasse. Abri a porta. O pequeno interior parecia simples, mas confortável e limpo. Era um espaço quadrado e pequeno. Uma única cadeira estava em frente a um balcão e uma janela. Ao lado dela havia um grande armário de madeira com 2 portas e uma fechadura. Depois de dar uma olhada rápida pela sala, meus olhos se fixaram na pequena gaveta abaixo do balcão. Meu coração acelerou enquanto eu entrava e fechava a porta atrás de mim. Tropecei nas chaves, tentando cada uma na pequena gaveta até que uma encaixou. Girei a chave e abri, revelando um envelope grosso. Minhas mãos rapidamente abriram o envelope e contaram cada nota de $100 novinha. $2.000. Estava tudo lá. Contei de novo. E mais uma vez. Verifiquei cada nota em busca de sinais de falsificação. Pareciam reais. Eu estava tão preocupado com o dinheiro que não notei a carta que caiu do envelope até vê-la no chão. Depois de enfiar as notas na minha mochila, desdobrei a carta e comecei a ler. A quem possa interessar. Embora o trabalho oferecido possa parecer nada mais do que uma oportunidade de ganhar dinheiro rápido, a responsabilidade é muito maior do que você pode imaginar. Ao fechar ambos os lados do portão, o eco do metal rangendo reverberou pelo ar noturno. Com as mãos suadas e trêmulas, encontrei a chave maior e a inseri na fechadura enferrujada. O som de ferro se arrastando dentro do mecanismo foi como um lamento abafado que ressoou no vazio ao meu redor. Quando finalmente girei a chave, um estalo seco ecoou pelo cemitério, quase como se o lugar inteiro tivesse prendido a respiração por um momento. Virei-me devagar, tentando ignorar a estranha pressão no ar que parecia aumentar desde que entrei. Com a carta de Marcos em mãos, reli a frase que mais me perturbava. Nenhuma pessoa boa jamais foi enterrada aqui. Por que isso me deixava tão inquieto? Como se as próprias almas que repousavam debaixo da terra estivessem de alguma forma erradas, corrompidas. Eu nunca tinha parado para observar o cemitério com cuidado antes. Sempre passava por ali sem me deter, mas, dessa vez, algo parecia diferente. O silêncio era quase opressor, quebrado apenas pelo som ocasional da brisa agitando as folhas secas nas árvores. A cada passo que dava, meus pés pareciam mais pesados, como se o próprio solo tentasse me puxar para dentro dele. Enquanto caminhava pelo labirinto de lápides desgastadas, notei uma peculiaridade inquietante. Não havia ninguém ali. Em todos esses anos, eu nunca vira uma alma visitando o cemitério, nem flores deixadas para mortos. Apenas pedras, terra e o ar pesado que parecia ficar mais denso à medida que o sol se escondia no horizonte. Foi então que avistei algo que me fez parar bruscamente. Perto de uma lápide particularmente desgastada, uma rosa branca quase incandescente sob a luz fraca da lua estava deitada no chão. O contraste entre a pureza da flor e a decrepitude ao redor era perturbador. Lembrei-me da instrução de Marcos sobre o sal e rapidamente voltei à cabine para pegar o recipiente. Ao salpicar o sal ao redor dos túmulos indicados, uma estranha sensação tomou conta de mim, como se algo me observasse da escuridão entre as árvores. O sal escorria de minhas mãos, brilhando sob o luar como cristais de gelo. Mas eu me perguntava, quase cínico, se isso realmente teria algum efeito. Por que eu deveria me preocupar com a grama?
Aquele lugar já estava morto há muito tempo. Cada círculo que eu completava parecia fechar uma porta invisível, como se estivesse mantendo algo antigo e maligno preso no subsolo. Depois de terminar o ritual, voltei para a cabine de segurança, esperando ansioso que as horas passassem rápido, mas o tempo parecia congelar. O silêncio do cemitério tornava-se insuportável. Meus dedos tamborilavam nervosamente sobre a capa do livro que tentei ler, mas a concentração me escapava. Senti a necessidade de sair, respirar ar fresco, então me levantei. Assim que saí da cabine, o ar noturno estava mais frio do que antes, como se algo invisível estivesse drenando o calor do ambiente. Fechei os olhos por um momento, tentando me acalmar, quando de repente, o som agudo de um sino rasgou a tranquilidade. O barulho perfurou meus ouvidos e meu coração disparou. A lata de energético que segurava caiu no chão, rolando lentamente até parar. Aquele sino. Era impossível. Com a lanterna trêmula na mão, segui o som. Minha luz encontrou o pequeno sino amarrado sob uma lápide antiga. Ele balançava sozinho, sem nenhuma brisa. O som era nítido, como um lamento desesperado. Minha mente tentou racionalizar, uma pegadinha de Marcos, algum truque para me assustar. Mas o que aconteceu em seguida me tirou qualquer ilusão de segurança. Quando tentei cercar o túmulo com sal, o sino parou imediatamente. Mas antes que eu pudesse me afastar, outro sino começou a tocar, mais frenético, mais perto. E então outro e outro. De repente, o cemitério inteiro explodiu em um coro caótico de sinos, seus toques intercalados com batidas que reverberavam no solo como tambores de guerra. O som era ensurdecedor e a escuridão ao meu redor parecia pulsar, viva. Sabia que o perigo estava se aproximando. O vento uivou ao meu redor, fazendo com que as árvores sussurrassem segredos que eu não conseguia entender. Desesperado, tentei refazer o círculo de sal ao meu redor, mas o sal acabou antes de conseguir fechar o perímetro. Corri minhas mãos no chão, tentando desesperadamente espalhar o pouco que tinha, com o suor escorrendo pela minha testa e as batidas do meu coração trovejando em meus ouvidos. Quando finalmente completei o círculo, o silêncio caiu novamente como um manto. Mas algo estava errado. As gárgulas que adornavam o muro do cemitério, todas elas tinham desaparecido. Meu sangue gelou. Olhei para onde costumavam estar e então ouvi o som da terra sendo revolvida. Atrás de uma árvore, o chão parecia se abrir. E então ele apareceu. Um cadáver, podre e enegrecido, arrastou-se para fora da terra. Sua forma era distorcida, horrivelmente grotescas, com a carne pendurada em tiras de seu corpo. Os ossos, cinzentos como a lua pálida acima, reluziam à medida que ele cambaleava em minha direção com uma velocidade inesperada. Cada passo que ele dava fazia o chão tremer levemente, como se o próprio cemitério o estivesse guiando até mim. Fiquei paralisado. Minhas pernas tremiam e minha boca secou. O cheiro pútrido da criatura enchia o ar, denso e insuportável. Quando ele chegou à beira do círculo de sal, parou abruptamente, seus olhos vazios cravados em mim. As garras negras e afiadas roçaram a borda do círculo, como se testassem uma barreira invisível. Foi então que eu ouvi. O som de asas batendo, pesadas como pedras caindo do céu. As gárgulas antes imóveis agora se moviam como predadores despertos. Uma delas, com seus olhos de pedra cintilando à luz da lua, desceu sobre o cadáver apodrecido, esmagando no chão com um estrondo que sacudiu o solo. As outras três seguiram, cercando o corpo e despedaçando-o com uma violência frenética. Fechei os olhos, como Marcos havia instruído na última regra. O som dos ossos sendo triturados e da carne sendo rasgada ressoava ao meu redor, mas eu não ousava olhar. Quando tudo finalmente silenciou, abri os olhos lentamente. As gárgulas estavam de volta aos seus lugares, e diante de mim restava apenas uma pilha de ossos dispostos meticulosamente no chão. O cemitério voltou ao silêncio, mas eu sabia, naquele momento, que aquela noite não seria a última a testar minha sanidade.